pólvora inventada na China aos drones guiados por satélite. Das forjas cheias de fumaça da Revolução Industrial às linhas robotizadas que produzem mísseis hoje. A indústria bélica sempre foi um espelho duro e muito sincero do quanto a humanidade avançou tecnicamente. Quando falamos em indústria bélica, estamos falando de um setor inteiro da economia mundial, dedicado a pesquisar, desenvolver, produzir e vender armas, munições, veículos militares e tecnologias de defesa. Ela atende principalmente às forças armadas dos países, envolve empresas privadas e estatais e movimenta bilhões de dólares por ano em contratos de longo prazo com governos. Dentro dela cabem desde armas leves e munições até blindados, caças, mísseis, radares, submarinos, satélites e sistemas eletrônicos capazes de enxergar um alvo a quilômetros de distância. E, por trás dessas máquinas, existe algo chamado complexo militar industrial, uma relação muito próxima entre governos, forças armadas e grandes empresas, em que política externa, segurança nacional e interesses econômicos caminham lado a lado. A história dos armamentos acompanha passo a passo a própria história da industrialização. Tudo começa na China por volta do século VII, com a invenção da pólvora. Quando essa tecnologia chega à Europa no século XII, surgem os primeiros canhões de verdade. E em 1453, os canhões gigantes derrubam as muralhas de Constantinopla, que por séculos pareciam intransponíveis. No século XV, o arcabuz traz o primeiro gatilho, mas é no século XIX, com a Revolução Industrial, que a coisa acelera de verdade. Revólver Colt, rifles de repetição e, finalmente, em 1884, a metralhadora Maxim, capaz de disparar um volume de tiros que nenhum soldado conseguiria repetir manualmente. Na Primeira Guerra Mundial, essa maquinaria industrial aparece em escala massiva. Metralhadoras, artilharia pesada, tanques, aviões, submarinos e até gases tóxicos transformam os campos de batalha em verdadeiras tempestades de aço. Na Segunda Guerra Mundial, a inovação continua. Além dos tanques mais rápidos e dos bombardeios, surgem os radares, os mísseis balísticos e, no fim do conflito, as armas nucleares, capazes de destruir cidades inteiras. Depois disso, o fuzil de assalto, principalmente o AK-47 e a M16, que foi posterior à M14 durante a Guerra do Vietnã, vira padrão da infantaria em dezenas de países pela combinação de simplicidade, resistência e fácil produção em massa. Enquanto as potências industriais corriam na frente, o Brasil demorou a entrar nesse jogo. Nossa indústria bélica nasce ainda no período colonial, com o Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, e depois com a fábrica de pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas. Durante o século XIX e início do século XX, essa produção era limitada e pouco tecnológica. Enquanto a Europa já produzia em massa com máquinas e centros de pesquisa, o Brasil ainda fabricava materiais simples, com pouca mão de obra qualificada e forte dependência de importações. A partir do século XX, especialmente com a Segunda Guerra, e depois com o governo de Getúlio Vargas, o país começa a investir mais pesado. Surgem novas fábricas de pólvora, munições, explosivos, veículos militares e sistemas de navegação. Entre as décadas de 1970 e 1980, o Brasil chega a ser um dos maiores exportadores de armamento do mundo, produzindo aeronaves, artilharia, blindados, radares e navios de guerra e empregando dezenas de milhares de pessoas. Mas a indústria bélica não vive só de ferro, pólvora e blindagem. No meio da Guerra Fria, um projeto militar dos Estados Unidos cria a ARPANET, uma rede de comunicação descentralizada pensada para continuar funcionando mesmo se parte fosse destruída em um ataque. Essa ideia evolui e acaba dando origem à internet, ou seja, uma das principais ferramentas do nosso dia a dia nasceu de uma preocupação bélica. Hoje essa mesma rede é palco de cyberguerra, ataques à infraestrutura críticas, espionagens, campanhas de desinformação, coordenação de grupos extremistas. Em muitos conflitos atuais, derrubar um sistema de energia ou uma rede de comunicação
pode ser tão estratégico quanto controlar um território físico. Em 2017, ataques cibernéticos devastadores à Ucrânia já não eram mais novidade. 2 anos antes, o país registrou o primeiro ataque documentado à rede elétrica, deixando quase 250 mil pessoas sem luz em pleno inverno rigoroso. Em 2016, o ataque se repetiu, dessa vez cortando a eletricidade de Kiev. Os 2 ataques fugiam totalmente do padrão dos criminosos cibernéticos. Foram executados por pessoas que conheciam a infraestrutura e o funcionamento interno da rede elétrica ucraniana muito bem. Exploraram vulnerabilidades de altíssimo nível e usaram softwares extremamente poderosos, capazes de causar danos físicos à infraestrutura. Quem teve acesso ao código não teve dúvidas. Aquilo era coisa de grupos de hackers patrocinados por algum estado. Na prática, a indústria bélica se alimenta da sensação de ameaça. Quanto maior o medo por um conflito, maior a pressão por aumentar orçamentos militares, modernizar exércitos e repor arsenais consumidos em guerras pelo mundo. Ela gera empregos, movimenta a pesquisa de ponta, influencia a diplomacia e, ao mesmo tempo, está ligada a tragédias humanas profundas. Cada avanço tecnológico nessa área carrega um paradoxo. Pode proteger, mas também pode destruir em escala inédita. Quando olhamos para essa trajetória, da pólvora aos drones, das fábricas brasileiras às redes globais de dados, fica claro que a indústria bélica é um dos motores silenciosos da história contemporânea. No fim, este não é apenas um documentário sobre máquinas, é um documentário sobre escolhas. Cada canhão, cada tanque, cada código de computador escrito para uma arma ou para um ataque virtual nasce de decisões humanas, decisões de governos, empresas, cientistas e soldados, e também do silêncio ou da cobrança da sociedade que está em volta. A mesma capacidade industrial que constrói mísseis também pode construir satélites de comunicação, equipamentos médicos e tecnologias de energia limpa. A questão que fica é: que tipo de futuro nós queremos alimentar com tudo isso? Porque no fim das contas, a verdadeira história que as máquinas contam não é sobre elas, é sobre nós.